Lembram dele? GVDA 118B. Fui lá buscar a minha caixa de ferramentas porque tem sido o meu multímetro que eu uso sempre quando eu saio. Então está dentro da minha caixa de ferramentas e eu tenho usado sempre ele. Gosto muito, principalmente pelo tamanho e pela precisão e rapidez que ele me atende. Então tem sido o meu multímetro de saída, quando eu preciso fazer alguma coisa fora. Bom, a boa notícia é que a GVDA trouxe o irmão mais velho dele. E é o que nós vamos apresentar hoje. Esse é o GD 128. 118, 128. Várias atualizações, vamos conhecer neste vídeo. Xinjiang GVDA Technology Limited. Antes mesmo de começar, não preciso nem falar, né? Vou até diminuir um pouco a luz aqui. O quanto ele ficou ainda mais bonito. Uma tela grande, fácil de ler. Temperatura ambiente. E ele está no Smart, muito parecido com o seu irmão, o 118B. Teclas maiores. Range, seleção, alto. Seleção manual, tensão. E ele já pisca aqui, ó. Aonde eu preciso ligar os cabos. Então já vamos pegar ele aqui e vamos começar os nossos testes. Cara, mas esse display é muito legal. Muito bonito mesmo. Já pegando as pontas de prova, o que a gente pode falar? Deixa eu ligar um pouco a luz, mesmo que dê um pouco de reflexo. As pontas de prova são pontas 600 volts Cat4 ou 1000 volts Cat3. Acima do que ele oferece, né? Ele é um multímetro True RMS, máximo 700 volts, 750 volts, 10 amperes de leitura de corrente. Ou seja, temos aqui um multímetro completo que lê corrente até 10 amperes. Muito legal, e agora a gente pode testar porque nós temos ainda uma carga eletrônica, né? A lanterna bem forte. Vou botar aqui para a gente usar. Capa emborrachada dele. E vamos fazer os nossos testes básicos. Esse produto levou 13 dias para chegar no Brasil, desde a compra até a entrega na minha casa no interior do Rio Grande do Sul. Uma entrega muito rápida da compra à entrega. Vamos falar um pouco dos cabos então. 10 amperes, já falamos, né? Cat3 1000 volts, Cat4 600 volts, mais do que o suficiente para o que ele suporta. Pontas bem grandes, bem afiado. O fio
não é aquele fio mais macio que a gente já viu, mas também nada que atrapalhe. Não é um fio de silicone, é um fio de PVC, mas nada que atrapalhe. São pontas bem acabadas. Ele não é o multímetro que tem pezinho, mas ele tem os conectores padrão de mercado. Não são conectores menores ou diferentes. São os conectores padrão de mercado. E essa vez, para não esquecer, eu vou começar testando a continuidade. Porque é um teste que o pessoal sempre pede e testa. Vou deixar no automático. Nem olhei se ele tem uma opção para ser manual. Mas pelo jeito tem. Tá ali ela. Ó. Vou deixar primeiro no automático, depois eu faço ela no manual. Vejo que no automático não é a melhor opção. Serve se eu estou fazendo uma medição e acerto um curto, digamos, sem querer, e eu consigo ver a continuidade. Mas para um teste de continuidade, tem que ser na escala manual. Botei no manual, uma das grandes vantagens dele, ele já está me indicando onde eu preciso ligar as ponteiras, e vou testar. Instantâneo. Então o que a gente tem um pouco de deficiência no automático, a gente no manual é instantâneo. Já vou aproveitar e entrar no teste de iodo, que é um teste mais simples, mas não tem por que não testar. Nenhuma queda de tensão. Tá lá. 541, como a gente já viu em outros multímetros. Funcionando perfeitamente e bem rápido. Vamos ao teste do LED. Encostei num no outro. Tá lá. 1.775, 1.8. Perfeito, ligo o LED, funciona sem problemas, muito bom. Já vou para o próximo de capacitores. Não olhei a especificação dele, mas já está aí na tela o quanto ele suporta. Vamos dar uma olhadinha aqui no manualzinho dele, que, diga-se de passagem, é o que continua pequeno, né? Ele virou grande, mas o manual continua pequeno. Mas um manual super completo, né? Todo em inglês, mas super completo. E aí vem todas as especificações. Então, tensão, 750 volts, 1000 volts em DC, corrente até 10 amperes, continuidade, resistência até 10 mega ohms, um bom teste de resistência, capacitância, 99 milifarads, super bom, vamos ver ele medir isso. Muito legal. Vamos testar agora. (10 nanofarads, perfeito. Agora 1.5 micro. Ah, tá aí, ó, 1.5 microfarads, 1.477. Vamos ao 100. Tá virado, né? Só anta. Perfeito. 100 microfarads. Agora vamos aos 3.300 microfarads. Opa, soltou. Um pouquinho menos de 3.300, né? Não foi preciso, apesar desse capacitor não chegar a 3.300, ele fica normalmente em 3.200, 3.100 e poucos. Aqui não chegou, foi a 3.000. Vou medir de novo aqui. Ah, agora foi, ó.
sei se escapou antes, ó, 3.151. Perfeito. Vamos aos resistores. 1 mega, muito rápido e muito preciso. Ó, o 10K. 10K, muito preciso, muito rápido. Legal, né? Agora vamos ao 3 ohms, que normalmente a gente tem uns probleminhas, né? Vamos lá. 2.7 sem problema nenhum. Legal. Vamos agora atenção DC, vou ligar a fonte da própria GVDA, volts, olha a precisão e a rapidez de medir isso. Vou ter invertido, inclusive. Olha só, que legal. Muito rápido, muito preciso. Já vou testar a AC também. E a AC eu troco... AC. volts, 60 Hz. De novo, rápido e preciso. Não sei vocês, mas eu tô bem impressionado com ele. Ele realmente é um multímetro rápido, preciso, bonito, fácil de carregar. Tô gostando. Como a gente está em AC ainda, vamos fazer o teste sem contato. No contact voltage. Olha lá, ó. Low, luz verde e um bip mais lento. Chego mais próximo, luz vermelha, high, um bip mais rápido. Nada demais. Vamos testar o live. Terra, não marca nada. Fase, marca. Terra não, neutro, né? Terra, não marca nada. Neutro, não marca nada. Fase, tá aí. Também funciona bem, não teria por que não funcionar. Se eu for para ampere, ele já avisa que eu tenho que mudar aqui a ponteira para ampere. Então já ligou lá, eu já ligo aqui. Muito bem. Então vou colocar aqui 12 volts. Então eu estou ligado em 12 volts. E agora eu vou começar com 1 ampere. 1 ampere, mediu, perfeito. Tanto aqui quanto na saída, ok. Então vou botar 4 amperes. Tá lá, 4 amperes. Fonte suportou muito bem, diga-se de passagem. Tá lá, 4 amperes. Então, teste de corrente também funciona
Perfeito. Com uma tela de cores vivas e brilhantes, o novo multímetro da GVDA consegue unir todo o poder de um multímetro completo com uma experiência moderna e de fácil utilização. O GD128 é um equipamento com resolução de 10.000 contagens, que são apresentadas em uma grande tela, juntamente com um display secundário, uma barra gráfica e ainda um indicador digital de funções. Em suas principais funções, está a leitura de tensão DC até 1000 volts e tensão AC de até 750 volts, capacitância até 10.000 microfarads e resistência até 100 megaohms. Ainda tem a medição de corrente até 10 amperes. Também mede frequência até 10 MHz, temperatura, tensão sem contato, identificação de fase, continuidade, medição relativa mínimo, máximo e média, lanterna, e ainda é True RMS. Tudo isso em um equipamento não tão pequeno como seu irmão menor, mas ainda portátil, com 17 centímetros de altura, por 8,3 centímetros de largura e um pouco mais de 2 centímetros de profundidade, pesando apenas 230 gramas. Além de tudo, conta com uma capa emborrachada, e vem em um estojo rígido para armazenagem e transporte. E para os menos atentos, a troca de ponteiras é indicada por sinal luminoso, evitando a ligação errada. Ainda conta com proteção contra sobrecarga. Enfim, um equipamento com todos os predicados para um profissional de elétrica e eletrônica. Bom, vamos aos pontos positivos e negativos do GVDA GD128. Falar da compra dele com 13 dias de entrega. Isso está ficando muito interessante. É muito rápido essa entrega, não estou dizendo que sempre vai ser, mas neste caso foi 13 dias de entrega. E eu sei que a AliExpress está forçando bastante, né, com aviões dela mesmo, trazendo mais rápido para o Brasil. Depois, claro, no Brasil demora um pouquinho mais. Mas 13 dias de entrega é um tempo bom para o interior do Rio Grande do Sul. Acredito que quem esteja, por exemplo, por São Paulo ou alguma capital direto vai ter isso mais rápido. A utilização de forma geral dele é estimulante. É realmente um multímetro preciso, rápido, com exceção da parte de capacitores, que é um pouco mais lento. E isso é normal, né? Ser um pouco mais lento, mas ele é bastante lento nisso. Mas ele é muito preciso. Então ele tem essa contrapartida. Com exceção disso, ele é muito rápido e bastante preciso. Quanto ao visual, a pegada dele é excelente. Os botões fáceis de apertar, todos eles são diretos, quer dizer, não tem uma borracha em cima, eles têm os botões direto. Botões aqui em cima também muito fáceis de usar, até melhores do que o irmão menor. Uma tela invertida que é muito bonita, muito clara, muito fácil de ler. Ele trabalha com 3 pilhas AAA e não mais com as baterias de botão, então isso também é um ponto muito positivo. Não preciso nem falar, né? Medição de corrente até 10 amperes e com a opção de miliamperes também, para quando eu preciso um pouco mais de precisão para correntes baixas. Sensor de temperatura e também vem com o próprio termopar, então para fazer leitura de temperatura. Pontas de prova de ótima qualidade. Uma coisa que eu não tinha falado ainda, que também é muito legal, 10.000 contagens, ou seja, a resolução de tela dos caracteres é de 10.000 contagens, além das 3 linhas que ele tem, né? Então ele tem a temperatura, ele tem a linha gráfica da seleção do que eu estou marcando, e ainda tem ali a leitura principal e ainda tem a barra gráfica embaixo. Então ele é super completo, né? True RMS. Então, ou seja, é um multímetro muito completo para tudo que se quer fazer. Particularmente gostei de tudo, as pontas de prova, tamanho padrão, sei substituir delas a hora que eu quiser, leve, fácil de mexer, emborrachado, lanterna, tensão sem contato, né, detecção de tensão sem contato, botão linha viva, né, descobrir a fase e o neutro, tudo ele tem, hertz, né, bom, tem tudo que um multímetro precisa ter, com uma ótima qualidade. Bom, algum ponto negativo? Sinceramente, o que eu poderia dizer? Para a bancada não ter o pezinho é uma pena, né? Para botar ele em pé. Só que como sai de baixo, isso é um problema. Então para a bancada, ele é aquele que tem que ficar ou pendurado ou deitado, que também não faz nenhum mal, né? Eu já estou me acostumando a trabalhar com os multímetros deitados.
Mas quando a gente pode ter o pezinho para deixar ele em pé também, eu acho que se fosse para ter um ponto negativo, eu vejo esse. Não vejo nenhum outro ponto negativo nesse equipamento. Vou deixar aí na tela o preço, o link você pode ver mais informações, você pode adquirir direto da loja da GVDA, então vou deixar o link da loja oficial da GVDA. Tá, então esse link aí que vai estar para vocês, acessam direto e compram lá esse equipamento que posso recomendar sem medo. Tem alguns multímetros que eu boto os pontos positivos e negativos, mas fica um pouco assim para recomendar, mas esse aqui é um que eu particularmente fiquei entusiasmado. Não vou dizer apaixonado, vou dizer entusiasmado, né? Um multímetro perfeito, bonito, grande, fácil de ler. Gostei muito. Mas digo que na minha caixa de ferramentas eu vou manter o irmãozinho dele. Porque esse tamanho do irmãozinho dele, eu vou deixar o link aí embaixo também, tá? Eu adoro ele. Realmente é um multímetro que pequenininho, fácil de trabalhar, preciso. Já usei algumas vezes na rua, é excelente. Pena que ele não tem todos os recursos que o irmão mais velho tem. E até mais velho, mais bonito, mais encorpado. Mas ele é meio grande para andar na rua. Apesar de, se eu for comparar ele com o multímetro normal, ele é bem pequeno, né? Porque ele é muito fininho, né? Ele é fino, é relativamente leve, usa pilha. Então ele também é um multímetro portátil, mas não se compara com o irmãozinho. De qualquer forma, mais um equipamento bem legal da GVDA. Agradeço eles por me deixar testar mais esse equipamento. Era isso e valeu. E antes que eu me esqueça, né, mais um ponto muito positivo para esses equipamentos da GVDA. Ela vem com o case, uma capa dura que protege ele e facilita a carga. Então isso também é um ponto muito positivo, muito legal essa capa dele.